Olá, sombrios! Bem-vindos aos Contos de Terror da Jessie. Nosso conto de hoje se chama O Mistério do Abismo. No ano de 2023, a humanidade se deparou com um som aterrorizante e misterioso conhecido como Blup. Aquele som sombrio capturado a mais de 1000 metros de profundidade no oceano enviou arrepios pela espinha de qualquer pessoa que o ouvisse. Algumas teorias sugerem que o Blup era resultado de uma atividade geológica desconhecida, enquanto outros especulavam sobre a existência de uma criatura monstruosa que habitava as profundezas abissais. O Instituto de Pesquisa Oceânica reuniu uma equipe corajosa liderada pelo Dr. Alex Turner, um experiente oceanógrafo conhecido por suas expedições perigosas. Eles partiram em busca da origem do Blup, navegando em direção ao abismo escuro e inexplorado do oceano. Conforme o submarino Abyss Explorer mergulhava nas profundezas, a tripulação começou a sentir uma sensação de inquietação. Sons estranhos e assustadores ecoavam pelas paredes do submarino, fazendo-os duvidar de sua sanidade. Era como se estivessem sendo observados por algo maligno e desconhecido. O ambiente opressivo parecia afetar até mesmo as máquinas do submarino, causando falhas inesperadas e ameaçando a vida de toda a tripulação. Enquanto os pesquisadores lutavam para manter a calma, eles perceberam que algo sinistro estava acontecendo ao seu redor. Sombras se movimentavam nas profundezas, e a cada mergulho mais fundo, a sensação de perigo iminente aumentava. Eventualmente, o Abyss Explorer chegou à origem do Blup. Em meio à escuridão do oceano, eles se depararam com uma criatura colossal e grotesca. Envolta em trevas, seus olhos brilhavam com uma luz vermelha sinistra, e sua pele era coberta por protuberâncias afiadas e espinhos. Haviam tentáculos que se estendiam em todas as direções, assumindo a aparência do que tocasse, camuflando a criatura colossal. Uma boca enorme com várias fileiras de dentes afiados se abria, sugando tudo que passasse próximo a ela. Seus tentáculos eram extensões de sua boca, pois sugavam o que passasse próximo a eles. Ao se aproximarem do abominável ser marinho, o som do Blup se intensificou, transformando-se em um coro de gritos angustiantes ululantes que penetravam a mente dos tripulantes. A cada Blup emitido pela criatura, um horror sem precedentes se instalava em suas mentes. Era como se o som os controlasse. Visões de um futuro sombrio onde a criatura destruía tudo, se alimentando de cada ser vivo na superfície. Eles estavam diante de uma criatura ancestral, um antigo mal que havia se ocultado nas profundezas do oceano por eras desconhecidas. O êxtase e o controle que o ser mantinha sobre a tripulação os levaria à loucura se não fosse o Dr. Turner, que apesar de toda sua coragem sentiu o horror tomar conta de sua alma. Ele compreendeu que essa criatura era uma força sombria e antiga, que não deveria ser perturbada ou desafiada. Era uma entidade que havia sido esquecida pelo tempo e agora eles haviam chamado sua atenção. Enquanto o Abyss Explorer tentava desesperadamente escapar, a criatura lançou seus tentáculos retorcidos contra o submarino, arranhando o casco com uma força devastadora. A tripulação entrou em pânico, pois sabiam que qualquer tentativa de lutar contra essa abominação seria inútil. Em um ato de sobrevivência desesperada, o Dr. Turner ordenou uma manobra arriscada para se esconder entre fendas rochosas submersas, na esperança de evitar a criatura. Enquanto o submarino se escondia no escuro, a escuridão envolvia a mente deles. Perceberam que o oceano nunca mais seria o mesmo. A expedição do Abyss perceberam que o oceano nunca mais seria o mesmo.
Após se esconderem nas fendas rochosas, a tripulação do Abyss Explorer ficou em completo silêncio, com os sistemas desligados para evitar qualquer detecção pela criatura aterrorizante que os perseguia. O ambiente ao redor era escuro e sombrio, e a tensão dentro do submarino era palpável. Conscientes de que a criatura poderia sentir até mesmo a menor vibração, os membros da equipe mantiveram-se imóveis e em completo sigilo. Cada respiração era controlada, e todos se comunicavam através de sinais manuais e olhares silenciosos, evitando qualquer som que pudesse trair sua posição. Horas se passaram, e a atmosfera claustrofóbica dentro do Abyss Explorer era quase insuportável. O tempo parecia se arrastar, enquanto a tripulação esperava em angústia. No entanto, a determinação de sobreviver e escapar dessa terrível ameaça manteve-os focados. Quando finalmente acreditaram que a criatura havia se afastado, o Dr. Tanner tomou a difícil decisão de começar a emergir lentamente das fendas rochosas. Cautelosamente, eles ativaram o sistema do submarino, verificando cada componente para evitar qualquer ruído desnecessário. O Abyss Explorer emergiu das profundezas com extrema cautela, aproveitando cada segundo para examinar os arredores em busca de sinais da criatura. Eles foram afortunados o suficiente para notar que a criatura não estava mais nas proximidades, o que lhes deu uma pequena chance de escapar. Sabendo que a velocidade era crucial, a equipe manobrou o submarino com precisão, seguindo uma rota diferente daquela que os trouxera ao encontro da criatura. Usando sua experiência em navegação submarina, o Dr. Tanner guiou o Abyss Explorer por um labirinto complexo de passagens rochosas, buscando caminhos mais seguros, afastados do domínio da criatura. Mesmo com todas as precauções, a viagem de retorno não foi isenta de perigos. O Abyss Explorer enfrentou uma verdadeira prova de coragem e habilidade da tripulação. Enquanto emergiam das profundezas do oceano, eles se depararam com um ambiente ainda mais hostil do que o que encontraram no fundo do abismo. Enquanto subiam em direção à superfície, o submarino enfrentou tempestades marinhas intensas. As correntes de águas eram violentas e turbulentas, jogando o Abyss Explorer de um lado para o outro, como um brinquedo nas mãos do oceano. A equipe precisava usar toda a sua experiência para manobrar o submarino de forma segura e evitar serem arremessados contra recifes e rochas submarinas. As correntes marítimas nas camadas superiores do oceano eram imprevisíveis e perigosas. O Abyss Explorer teve que navegar com cautela, evitando ser levado para regiões ainda mais inexploradas e potencialmente perigosas. O Dr. Tanner e sua equipe estavam em constante comunicação, ajustando continuamente o curso para enfrentar as forças poderosas da natureza. Conforme o submarino se aproximava da superfície, a equipe começou a encontrar criaturas marinhas desconhecidas, algumas das quais nunca haviam sido catalogadas antes. Essas criaturas eram estranhas, com aparências bizarras e comportamentos que variavam entre a curiosidade e a agressão. A equipe do Abyss Explorer tinha que agir com cautela, evitando entrar em conflito com essas espécies desconhecidas, enquanto continuavam a subir. Após dias de intensa navegação, o Abyss Explorer finalmente emergiu das profundezas do oceano. A tripulação foi recebida com alívio e emoção pelos membros da equipe de resgate, que haviam monitorado a situação desde o início. Todos a bordo do submarino estavam emocionalmente abalados, mas gratos por terem sobrevivido ao terror que enfrentaram nas profundezas abissais. A expedição do Abyss Explorer tornou-se um segredo sombrio entre a equipe. Eles nunca mais voltaram a explorar aquelas profundezas sombrias, conscientes de que a criatura ancestral
era uma ameaça que não poderia ser subestimada. O mistério do abismo continuou a ecoar na memória de cada membro da equipe, servindo como um lembrete sombrio de que o oceano ainda guarda segredos aterrorizantes, esperando pacientemente para serem descobertos por almas corajosas o suficiente para enfrentá-los. Em meio a todos esses desafios, a tripulação do Abyss Explorer demonstrou grande habilidade, trabalhando em conjunto e determinação. Cada membro da equipe desempenhou um papel crucial na viagem de retorno, tomando decisões rápidas e precisas para superar as adversidades. O Dr. Tanner, como líder experiente, foi um guia fundamental durante toda a jornada. Sua calma sob pressão e conhecimento profundo dos oceanos foram essenciais para tomar decisões difíceis que garantiram a segurança de todos a bordo. Conforme o Abyss Explorer se aproximava da superfície, a tensão diminuía gradualmente. A tripulação finalmente emergiu em águas mais tranquilas e seguras. O alívio se espalhou pelos rostos dos membros da equipe, sabendo que sobreviveram a uma das experiências mais aterrorizantes de suas vidas. A viagem de retorno foi uma jornada de descoberta. Embora a criatura ancestral do abismo tenha deixado uma marca indelével em suas mentes, a equipe do Abyss Explorer sabia que a experiência os tornou mais fortes e sábios. Eles prometeram continuar com suas pesquisas, mas com respeito renovado pela vastidão e perigos ocultos no oceano. A expedição se tornou uma experiência compartilhada apenas entre aqueles que vivenciaram o mistério do abismo. Permaneceu como uma advertência silenciosa para a humanidade, lembrando-nos de que, apesar de nossas conquistas tecnológicas, o oceano ainda guarda segredos profundos e sombrios que devem ser abordados com humildade e respeito. Sobreviver à terrível experiência. O Abyss Explorer sobreviveu à terrível experiência, mas a equipe nunca mais foi a mesma. Eles juraram guardar segredo sobre o verdadeiro terror que encontraram nas profundezas, conscientes de que o mundo não estava preparado para enfrentar esse mal ancestral. Assim, o mistério do abismo permaneceu oculto nas sombras da humanidade, e a humanidade deveria aprender a respeitar a vastidão do oceano e suas insondáveis profundezas, onde criaturas assustadoras e desconhecidas podem espreitar esperando pelo momento certo para emergir e espalhar medo e terror em um mundo desprevenido. Ainda hoje, a tripulação daquela expedição é assombrada pelo som emitido pela criatura do abismo. Mesmo longe dos oceanos, na segurança de seus lares, quando o silêncio toma conta do ambiente e um som profundo e visceral ecoa em suas mentes. Blup. Obrigado por escutarem até aqui. Apoie o canal curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Convide seus amigos para conhecerem o conteúdo do canal. E você que vem até aqui, mas ainda não é um inscrito, considere a possibilidade de se tornar um e venha fazer parte da família de Sombrios. E até a próxima!